Muito bem lembrado, né? Na situação do Demétrio, ele também foi trazido aqui para a Secretaria de Estado de Polícia Civil para a Corregedoria. No caso, a delegada que quando foi presa a Adriana Belém, ela também foi trazida aqui para a Corregedoria. E agora, o ex-secretário de Estado de Polícia Civil, Alan Tornoves, delegado, que também foi trazido aqui para a Corregedoria. Aqui eles podem prestar depoimento, acredito que ele não queira falar nesse momento, né? Mas prestariam um primeiro depoimento na Corregedoria. Logo depois que esse depoimento acaba, ele é levado ao Instituto Médico Legal para poder fazer exame de corpo de delito. Isso para que ele possa ser levado, né, para que a gente chama de porta de entrada para o sistema carcerário, que é o presídio ali em Benfica. Né? Como ele já tem advogado constituído, a gente acredita que essa audiência de custódia dele possa acontecer ainda hoje, tá? Porque a audiência de custódia costuma acontecer de 1 até 5 ou 6 horas da tarde. Então ela possa acontecer ainda hoje. Uma investigação começou no ano passado e que mostra justamente essas ligações criminosas e ligações perigosas com agentes da segurança pública, Isabelle, justamente com essa área da contravenção. A gente já viu isso aqui no SBT Rio por muitas vezes. E pessoas que utilizavam até desse poder dentro de uma organização como essa, a própria polícia, para poder passar informação privilegiada para criminosos, pessoas investigadas com a contravenção e até com muitos assassinatos aqui no estado do Rio de Janeiro. Falava-se também, por exemplo, da morte do Fernando Inácio, até que ponto interessava outros grupos dessa organização criminosa que acaba, infelizmente, infiltrada dentro da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Como mesmo disse para você, essa apuração do Ministério Público aponta Alan Tornoves como uma pessoa que tinha ligação com o grupo do Fernando Inácio e também com o grupo do Rogério de Andrade. Já essa mesma investigação aponta, por exemplo, Maurício Demétrio como uma pessoa ligada diretamente ao grupo do Fernando Inácio. E esses crimes estariam relacionados a tudo isso que acontece aqui. Claro que a apuração continua, muitas pessoas vão prestar depoimento, né? Desses 18 mandados de busca e apreensão, eles foram cumpridos, e os 2 mandados de prisão, a gente tem a confirmação da prisão efetivamente do delegado Alan Tornovski, mas uma outra pessoa que teve mandado de prisão decretado, esse nome não foi divulgado, e quem seria essa pessoa, mas eles disseram que era uma pessoa pequena dentro dessa organização criminosa. Só que aquela coisa, né, Isabelle? Pequeno até onde? Porque muitos desses criminosos cometem crimes bárbaros, sérios e que mancham a imagem da Polícia Civil, da polícia, né? Das nossas polícias aqui no Rio de Janeiro, Isabelle. Ô Caio, então a gente está falando, só para o público entender, nessa investigação do Ministério Público, a gente está falando de organização criminosa, ou seja, envolvimento com essas máfias. A gente está falando de influência pelo cargo, me corrija aqui, e a gente está falando de quebra de sigilo funcional, que é quando você tem uma senha e você que só o policial tem e você passa, e aí você vai ter acesso aos processos, você vai ter acesso a inquéritos, coisa que não está publicamente em site, nada disso, que só o agente público tem, e que você beneficia, porque informação vale dinheiro, beneficia de acordo com o seu registro e seria a quebra do sigilo funcional. São esses apontamentos da investigação. Além desses apontamentos, também a questão da corrupção, né? Aqui mesmo, a própria advogada do Dr. Antônio Ricardo, ela falava o seguinte: essa operação está acontecendo agora porque a gente está aí bem pertinho aí de ter o pleito que vai acontecer agora em outubro, e isso seria coisa de carta marcada. Só que a gente sabe também, Isabelle, ao longo dos anos, que a contravenção, por muitas décadas, patrocinou muitos candidatos aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente não pode afirmar que seja o caso, mas que a apuração acaba sendo levantada. Por exemplo, alguns desses candidatos, como o candidato Alan Tornovski, né, que vem como candidato a deputado federal, ele chegou a demonstrar ali que teria uma fortuna de mais de 3 milhões de reais, o que acaba sendo muito dinheiro, mas claro, o Ministério Público está apurando para tentar saber de todo esse dinheiro, de onde vem essas ligações, quem são, né, e se tudo for comprovado que, por exemplo, essas pessoas são inocentes, elas ganhariam liberdade, ou se não, permaneceriam presas.